Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros podcast. E hoje a gente está aqui com a Thalita Monte Santo. Ela é autora desse livro aqui, de outro, esse é o segundo já dela. E a gente vai conhecer ela hoje, quero que vocês conheçam ela, vamos bater um papo legal. Já começa se inscrevendo, curte esse episódio. E já, por que eu sempre falo isso? Fala disso, mas de novo essa história é importante. Porque quando você começa já curtindo, o YouTube entende o quê? Nossa, que negócio legal. Eu vou mandar para mais gente. É assim que funciona o algoritmo. Então, já começa curtindo, tá bom? Thalita, obrigado por você estar aqui, vindo aqui, se deslocar, reservar um tempinho. É muito legal ter você aqui. Eu quero conhecer a sua história hoje. Estou muito curioso. E a audiência também, com certeza. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Adilson. Eu fiquei muito feliz pelo convite, né? Quando você me convidou, eu fiquei muito animada. Eu falei, não, eu tenho que ir, vai ser ótimo. E muito obrigada pelo espaço mesmo. Que isso, vamos embora, vamos conhecer. Sua mensagem tem que chegar longe. Para começar, eu gosto de começar do comecinho. Conta um pouquinho quem que é a Thalita, um pouquinho da sua história ali, de onde você veio, com sua formação, o que você está fazendo, até a gente chegar daqui a pouco nos seus livros. Beleza. Eu sou a Thalita Monte Santo, eu sou jornalista, sou mãe. Hoje eu trabalho com design de conteúdo, que é uma coisa que acabou surgindo depois ali da pandemia, né? Mas eu trabalhei muito tempo em redação de revista. Sou a mãe do Francisco, de 4 anos. Sou apaixonada pela escrita, pela leitura e por escrita feita por mulheres, sabe? Legal. Então, eu acho que, antes de tudo, eu sou uma grande leitora e jornalista. Legal, muito bom. Eu não sabia do jornalista, mas legal, bom saber. Muito legal. E quando que, olhando assim pro passado recente, quando que você falou assim, eu vou ser poeta, quero escrever, quero colocar pro mundo o que eu tô sentindo? Porque assim, eu achei bem curioso, os seus 2 livros começam com sentir. Sim. Então eu queria que você, primeiro, falasse como é que veio, de onde surgiu essa ideia, o que você estava sentindo no seu coração e qual que é a sua relação com o sentir? Porque o primeiro chama sentir é o princípio de tudo, e esse segundo, sentir na ponta dos dedos o céu. Conta um pouquinho como é que é essa sua relação com o sentir. Bom, eu comecei com o sonho de ser escritora quando eu ainda era criança, né? Que legal. Quando eu tinha uns 8 para 9 anos, eu e uma amiga, a gente queria escrever um livro. A gente começou a escrever um livro num caderninho brochura. Tá. Essa história de que ela nunca foi muito pra frente, eu nem sei onde que foi parar esse caderninho, mas o sonho da minha vida sempre foi ser escritora. Tá bom. E aí, durante a faculdade, quando chegou no período de entender o que eu queria fazer, eu escolhi jornalismo, porque também foi uma grande paixão que foi surgindo com o passar do tempo. Mas eu comecei, de fato, com a poesia, a escrever a poesia ali pela pandemia. Que foi um momento que todo mundo ficou muito reservado, muito restrito a tudo. E eu acho que a poesia foi um meio de resgate também, né? Legal. Na época eu estava fazendo o acompanhamento com uma psicóloga, né? Tá. E aí eu brinco que essa história, os livros nasceram, né? Porque meu primeiro livro nasceu porque eu fiquei sem psicóloga. Eu sempre muito falo bom. isso. Falei, agora com quem que eu converso? Não, foi tipo isso, porque a gente conversava bastante e tinha coisas que às vezes eu não conseguia falar pra ela. Ela falava, então escreve. E eu falava, eu gosto muito da linguagem, da poesia, né, dos poemas. Eu já gostava muito de ler outras pessoas, como Adélia Prado, Conceição Evaristo. Então, era uma coisa que já estava ali muito próxima de mim. E ela sempre falava, então escreve. Então, coisas que você não conseguir me falar, escreve. E aí, ela arrumou um emprego CLT. E largou. Largou deixou. você. Foi. E aí ela falava assim, não, enquanto você ainda não encontra um outro profissional para te acompanhar, ela me indicou algumas pessoas, vai escrevendo, coloca tudo isso no papel. E foi aí que eu comecei a juntar, a fazer os textos. E aí que vem muito do sentir, né? É questão de tentar entender o que estava acontecendo, o que eu estava sentindo, coisas que me atravessavam. E como a poesia, como é doido, né? Porque a poesia consegue encontrar tudo isso. Então, a minha relação com o sentir nasce muito junto com a minha descoberta na poesia. No sentido de escrever, né? Porque já era uma coisa que eu gostava muito de consumir, mas no sentido de escrever foi aí que eu fui me arriscando mais. Já tinha feito outras coisas, já tinha participado de algumas antologias com alguns poemas,
E aí, quando isso aconteceu, essa ruptura, né, aconteceu, que de fato eu tive que tentar encarar o que eu estava sentindo de fato no papel, foi que eu entendi que talvez eu tivesse um livro. E aí foi assim que nasceu o primeiro livro, Sentir é o Princípio de Tudo. Tá. É legal isso que você falou, né? A gente... Veio alguém aqui, eu não vou... acho que foi a Dani Sakugawa. Ela falou assim, todo mundo tem um livro dentro. Sim. De você, né? Da gente, a gente tem um livro dentro. E muito legal, muito legal. E na pandemia, todo mundo meio que se redescobriu, né? É curioso, porque eu aqui na cadeira, quando eu tô entrevistando, batendo papo, todo mundo às vezes conta o quanto a pandemia, ele trouxe esse olhar para dentro, né? Exato. Que a gente começou a olhar para dentro, começou a se questionar com algumas coisas, né? Do que a gente gostava, do que a gente não gostava, e foi um momento de descoberta para muita gente, né? Legal. E o primeiro livro, Sentir é o Princípio de Tudo, quando que você lançou ele? Em 2023. Tá. Lancei ele em 2023, mas ele começou a ser organizado ali mesmo durante a pandemia. Tá. Eu também me tornei mãe na pandemia, né? Tá. Então muita coisa acaba mexendo com a nossa muitas cabeça. Emoções, né? A gente vai ficando maluca Uhum. e a gente precisa se entender, né? Então foi por isso também que eu comecei a fazer o acompanhamento com o psicólogo e tudo mais, porque foi um momento de muita transformação, não só porque a gente estava vivendo uma pandemia, mas porque eu já não era a mesma pessoa antes da pandemia, né? Total. Eu até brinco, eu já não me lembro quem era a Thalita, porque parece que a gente teve um apagão durante todo esse tempo. Então, hoje eu sei quem é a Thalita mãe, mas às vezes eu tento buscar quem é essa Thalita que era a Thalita de 2018, 2019, e eu não lembro. Você falou uma coisa maravilhosa. Esses dias eu tava com o pessoal da minha comunidade e eu falei que se colocassem na frente, assim, na frente não. O Adilson de hoje não conhece o Adilson de 2019, de 2019 não conhece. São pessoas muito diferentes. Sim. Muito diferentes. Sim. E como as coisas mudaram muito rápido e a gente não percebeu. Porque teve, de fato, um apagamento durante esse tempo que a gente viveu dentro de casa, isolado, e mesmo quando as coisas voltaram a acontecer, não é mais a mesma coisa. Não somos mais as mesmas pessoas. E aí eu fico muito reflexiva em relação a isso também, e eu acho que a poesia pode me ajudar a voltar às vezes e resgatar essa Thalita. Ainda não consegui chegar nela, ela tá meio escondida, mas de fato a gente não é mais as mesmas pessoas. Não é. A gente passou por... A nossa geração que tá aqui hoje passou por coisas que só lá em 1930 que teve, acho que a gripe espanhola, 30 e pouco, alguma coisa assim, que também passou por isso, né? Por Sim. esse momento de insegurança, saúde sanitária é um caos, então faz muito sentido. E eu tenho uma curiosidade agora aqui. Como que é o processo de escrita? Porque quando a gente olha os poemas tão lindos e tão encaixadinho, como é que você consegue escrever essas coisas maravilhosas, mas no sentido de assim, você tem um cantinho, você vem na sua mente e você anota no celular, como é que é o seu processo de suas anotações, da sua escrita? Eu tenho muita curiosidade nisso. Bom, eu acho que eu também me aproveito muito de hoje, da gente ter o celular muito perto. Então, basicamente, tudo que eu escrevo, eu acabo escrevendo pelo celular. Tá bom. Mas eu tô sempre com um papelzinho, com uma caneta ali do lado. Tá. Porque se vier uma ideia... Você já anota. É assim que elas nascem, assim. Os poemas, eles nascem dessa forma. Eu não forço. Eles vêm, eles nascem, eles chegam, eu só aceito e escrevo. Tá. É como se fosse uma psicografia, às vezes. Um download, vem um download. Faz um download, eu vou e escrevo. Eu tento escrever todos os dias. Tá. E aí, durante esse tempo que eu comecei a me desenvolver enquanto escritora, poeta, eu acho que eu fui criando mecanismos sem nem mesmo perceber. Porque às vezes é uma palavra que eu escuto, que aí vem na minha cabeça e eu consigo criar alguma coisa a partir disso. Às vezes é ouvindo uma pessoa, às vezes é a dor de uma pessoa que me inspira a escrever. E às vezes, vou dar um exemplo, tem uma amiga minha que a avó dela faleceu e eu senti esse luto dela também. Tá. Mesmo sem conhecer isso. Eu sabia que ela estava triste. Total. E aí eu pensei, poxa, eu acho que eu consigo escrever alguma coisa sobre isso, mas escrevi pensando nela. E não, de fato, uma coisa próxima a mim ou de alguém da minha família. Não foi. Tá. Mas
isso acontece, assim, eu não sei explicar. Natural. Pra você é natural. Acaba acontecendo de uma forma muito simples e fácil, assim, fluida. E eu escrevo. Às vezes eu tô andando na rua, eu escuto uma fofoca, eu vou, escrevo. Já pego o celular, vou, anoto. Uma música que eu escuto, que vem uma inspiração, escrevo. Caramba. Às vezes uma lembrança. Mas acontece assim, às vezes eu tô cozinhando, lavando a louça, ou em pé fazendo qualquer outra coisa aí. Acontece. Anoto, escrevo. Caramba, isso é um dom, né? Eu acho que eu tô feliz. Eu acho que é um dom, acho que é um dom, porque na minha cabeça, Thalita, as coisas que vêm na minha cabeça não é poesia. Só vem coisa de trabalho, um monte de coisa assim. Mas é curioso, porque, lógico, igual eu falei, quando você pega pra ler, é de uma tamanha inspiração, assim, pra mim, incomum. Mas pra você é o seu dom, o seu talento, onde você faz de melhor, né? Eu tento fazer isso todos os dias, mas é uma coisa forçada, assim, não vem. Tem dia que ele vai bater ali na porta, vai falar, oi, Thalita, me escreva. Acontece, mas tem dia que não acontece, eu também não forço. Ah, entendi, tá bom. E aí você vai anotando tudo, aí depois você seleciona as melhores. Como é que você fez pra selecionar? Tô muito curioso aqui hoje, gente, porque não é. Eu sempre gosto de trazer todo mundo do universo de leitura, porque senão também eu fico só enviesado no que eu gosto. Uhum. Não quer dizer que eu não gosto, mas não é um assunto que tá no meu dia a dia. Mas eu adoro, tudo que envolve livro, eu sou apaixonado. E aí eu fico olhando e falando, maravilhoso isso, mas como é que você selecionou? Tinha lá 100, 200, aí você montou. Conta um pouquinho como é que você chegou nas que estão aqui. Sim, eu vou guardando os textos, tá. né? Alguns eu acabo publicando ali no meu Instagram, outros eu vou guardando. E aí depois, quando eu sei que eu tenho uma quantidade um pouco considerável, eu faço uma curadoria. Eu falo, isso daqui faz sentido entrar. Isso daqui acho que não tem mais nada a ver. Porque as coisas acontecem assim também. O poema, ele tem um estado de maturação. Tá bom. Às vezes ele nasce um versinho, mas quando você volta nele, você vê potencial para escrever uma poesia maior. Entendi. Às vezes ele é só uma frase. Então, isso que acaba acontecendo. Eu separo esses textos, organizo, depois um dia que tiver tudo ok, tudo numa boa, casa organizada, casa em pé, tá. Eu sento e organizo. E foi isso com o primeiro livro e com o segundo também. Tá. Eu já tinha esses textos guardados, eu organizei, tentei entender se havia uma lógica a partir deles, porque por mais que eu esteja muito próxima do que eu escrevo, pode ser que um poema não converse com o outro e que não tenha uma ligação ali que faça sentido dentro de uma narrativa. Tá. E aí eu faço essa organização. Tá. E às vezes um poema que era uma frase ou alguma outra coisa pode virar ou se juntar com outro. E acaba acontecendo dessa forma. Tem que ter uma sinergia ali, né, também pra montar, né? Porque senão também ele não vai fazer sentido, ele fica solto. E aí não é isso que talvez seja o propósito dele. Talvez ele faça sentido dentro de uma construção de outros poemas pra fazer sentido pra quem vai ler também, Total. Faz muito sentido. E me conta o porquê. Primeiro, isso aqui tem um link na Amazon, alguma coisa da livraria seu? Depois você manda pra mim? Mando sim. Porque daí eu deixo aqui na descrição do episódio pra quem quiser comprar. Sentir na ponta dos dedos o céu. Quando você lançou, eu até respondi, né? Eu falei, nossa, que capa linda e que nome poderoso. O que é pra Thalita sentir na ponta dos dedos o céu? É poesia. Entendi. O céu, ele me inspira muito também, né? Então, eu acho que tudo que é elemento da natureza acaba, de certa forma, me inspirando. Tá bom. O primeiro livro, quando ele estava sendo feito, né? Os poemas estavam nascendo, eles ainda não eram um livro. A gente morava no litoral, a gente morava na Praia Grande. Tá. Então, o nosso vizinho era o mar. Então, o mar me inspirava de um jeito que eu não sei nem explicar. Hoje a gente já não tá mais ali no litoral, né? Mas toda vez que a gente abre a janela, a gente se depara com a imensidão do céu. Tá bom. Então, eu acho que acabou acontecendo, né? No primeiro livro, o mar era uma grande inspiração ali, porque ele estava muito próximo da gente. E agora o céu. Agora o terceiro, não sei. Tem que ir pro campo. Você vai mas não vai no fogo não, hein? Não, né? não. Tem água, mar, fogo, deixa pra lá. Mas o fogo também é um elemento interessante, né? Mas como que você vai ter acesso ao fogo? É perigoso, tá ali? É perigoso. Deixa pra lá. Mas, legal. E tem um terceiro aí? Tem. Já no...
no forninho pra sair? Tem, pior que tem, sim. Ele, inclusive, eu não sei se eu posso falar, ele tá em campanha de Pode falar, com coletivo. Certeza. Ah, tá bom. Bem assim que eu lancei esse livro, eu já tinha alguns contos, eu tava me exercitando pra escrever contos, né? Tá. E eu tinha alguns contos guardados, e aí abriu uma chamada numa outra editora. Tá bom. E aí eu falei, vamos mandar, vamos ver o que acontece. E agora ele vai ser lançado. É um livro de contos que fala sobre maternidade. Legal. Mas é um desafio esse livro, porque ele vai muito diferente do que eu já tenho, que eu já escrevi. Bom. Então ele vai muito de frente, assim. Talvez até se esbarrando, porque eu falo sobre contos, é uma linguagem, um gênero que eu não tinha experimentado antes. Tá. Então é a minha estreia nos contos. Vou falar sobre maternidade, mas não aquela maternidade romântica, sabe? É uma maternidade vida mais real. Próxima do que a gente conhece. Algumas histórias ali são inspiradas em histórias reais. Tá. Histórias, inclusive uma delas de coisas que aconteceram na minha família. E outras que a gente escuta, que são muito comuns, assim. Sim. Que a gente provavelmente conhece alguém que passou por isso, sabe? Tá. Então, esse terceiro livro de contos, ele já tem um título. Ele se chama Colo. Eu vi no seu Instagram, mas eu não entendi que era isso, tá? Sim, legal. Ele se chama Colo. E o colo é o fio condutor ali, né? Tá. De todas as histórias. Elas não se interligam, mas colo tá ali presente em todos os textos. Entendi. A palavra colo, de uma forma meio figurativa ali, pra falar com essas mães que estão nessas histórias. Que potente esse daí também. Sim, eu tô muito animada, muito feliz com isso também, um pouco ansiosa. Quando que lança? Tem uma data já? Ainda não tem data. Tá. Porque a gente tá com uma campanha ainda aberta, né? Tá. Então, acho que assim que bater a meta, a gente já consegue começar os processos de publicação. Ele já tá passando por revisão, voltando algumas coisas pra gente rever, mas tá tudo certo. Tá, como é que funciona essa campanha? Pra quem tá de curioso. Sim, tem o link do Benfeitoria. Tá. E ali vai ter algumas recompensas, né? A pessoa pode escolher o que ela quer. Ela pode ter o livro digital, então ela colabora com o valor. Ela pode ter o livro físico, já com frete incluído. É um outro valor. Ela pode escolher o livro físico e o digital. Tá. E aí tem umas faixas de valores. Aí é de acordo com o que a pessoa quer colaborar ali no... que legal. Sim. Me manda o link também, eu deixo aqui. Manda alguém aqui, pessoal, vamos... Literatura, né? Vamos ajudar aqui a Thalita a fazer esse livro sair do forninho aí. Depois você me manda, tá? Por favor, manda sim. Manda que eu coloco aqui na descrição do episódio para o pessoal acompanhar aqui. Tem bastante mãe, Thalita. No meu clube do livro, que é a Comunidade Mentes em Transformação, tem bastante mãe. O meu público principal ali no clube são mulheres. Nossa, talvez eu vou errar, mas se eu errar, não erro por pouco. 50% acho que é mãe. Olha só. Então é um público que está muito próximo ao corte, então acho que faz todo sentido. Então por isso que é legal deixar o link aqui, eu vou deixar o link para vocês aí, tá? Você falou das inspirações ali, você falou, o primeiro livro eu me inspirei no mar, nesse no céu, agora você tem o conto, mas como você falou que meio que vem um download, a minha pergunta seria, mas acho que talvez a resposta você já deu, mas eu vou só fazer de novo para ver se é isso. Não tem, então, talvez uma inspiração que você senta e pense em algo, é mais o que você está sentindo realmente naquele momento e você anota. É isso. Isso. Bom, mas pensando nos contos, aí já foi uma coisa que eu já estava exercitando. Ah, tá bom. Mas foi a partir de exercícios de sentar mesmo e tentar entender as histórias. Primeiro escrever e tentar encontrar o que faria sentido e o que não faria sentido. E aí sim, pensar. Aí, em relação aos contos, sim, teve esse trabalho de sentar e exercitar o que eu estava escrevendo. Tá. Mas eu acho que eu tive uma facilidade porque eu estava fazendo um curso no Sesc, né, com a Marilisa Cardoso. Ela trabalhou bastante com a gente sobre os gêneros literários. E a gente escreveu crônicas, contos. Então, eu acho que isso me ajudou a destravar a minha escrita. Mas eu já tinha em mente o que eu queria, né? Já sabia que eu queria escrever sobre maternidade, sobre mães. E aí, isso eu me forcei um pouco, sim, a entender o que eu estava vendo e tentar vir uma inspiração. Mas eu já tinha uma coisa mais lógica, sabe? Mais prática. Para os poemas, acaba
sendo vindo mesmo. Às vezes a gente tá conversando aqui... Surge alguma coisa. Eu vou acabar escrevendo. Tomara que surja alguma coisa aqui pra você fazer depois. Sim, tomara. Se vier um download aí, você me conta depois. Tá hein? bom. Então, teoricamente não, analisando, o conto é um pouco mais desafiador pra você. Sim. Sim, porque tem um gênero que... tanto conto... A crônica, quando eu tava na faculdade, era uma coisa que a gente já escrevia mais, né? Crônica, texto jornalístico... Até aí tudo bem, mas conto é uma coisa que é muito difícil pra mim. Tá bom. Muito difícil. Que é concurso que eu acabei fazendo ali no Sesc, né? Uhum. Eu acho que isso acabou sendo um bom exercício pra destravar as coisas. Tá. Porque tem os elementos que a gente precisa ter ali dentro do conto, né? Precisa estar sendo narrado ali pra uma outra pessoa. É bem difícil. Ele tem todo um jeitão diferente, sim, né? Sim. E... foi, de fato, assim, eu tentar entender o que eu queria, exercitar isso e me distanciar um pouco da poesia. Apesar de tentar trabalhar uma coisa mais poética dentro desses contos também. Sim. Porque eu acho que isso acaba sendo um pouco o estilo do que eu escrevo, a sua essência, né? Sim. Vai puxar para um pouco de poesia e tudo. Sim, mas para os contos eu acabei sentando e vamos tentar entender o que eu estava fazendo, mas acabou acontecendo também de uma forma natural conforme o curso foi acontecendo. Tá, mas também você é jornalista, né? Você consegue ali minimamente criar as narrativas e tudo, né? Muito legal, muito interessante isso. E tem uma outra coisa que eu fiquei pensando não, eu lembrei essa semana, eu não anotei aqui, mas ainda bem que eu lembrei para te falar. Como que foi, como que o mercado recebeu? Como que o pessoal recebeu o livro? Tanto, você primeiro tá um pouquinho mais longe, né? Mas agora, que é esse que tá quentinho, como é que foi a recepção do mercado? Atendeu a sua expectativa? Foi mais? Como que foi a chegada do livro no mercado? Sim, agora a gente fez 1 mês de lançamento, né? Ele ainda é um bebezinho saindo da barriga, um segundo filho impresso, né? Sim. E ele ainda tá sendo trabalhado essa questão de estou aqui, acabei de nascer, venha me ler, né? Total. Mas eu tô sentindo uma entrada muito boa, assim. Todas as pessoas que acabam comprando vêm me contar depois. Outro dia a gente teve um outro encontro também ali no Sesc que eu acabei mediando. E aí veio um conhecido vir falar pra mim que ele leu o livro. Ele chegou cheio de marcações. Eu fiquei muito feliz. Então eu acredito que ele esteja tendo uma boa recepção do público, sabe? Todas as pessoas que acabam comprando voltam para me falar. Eu ainda tô nesse processo de divulgar ele, de apresentar para o mundo. Se tudo der certo nesse mês agora, em julho, a gente vai fazer um lançamento também lá em São José. Legal. Que a gente fez o lançamento dele junto com os outros autores, né? Porque ele faz parte de uma coleção de livros de bolso, da Devir Poesia e Prosa. E a gente fez um lançamento coletivo. Tá bom. E agora eu tô partindo pra caminhar com as minhas próprias pernas, né? Então, provavelmente vai acontecer logo, em breve. Se tudo der certo agora em julho, a gente vai fazer um lançamento ali em São José dos Campos, na livraria Curitiba. Legal. Então, eu tô com muitas expectativas. Eu quero que ele chegue em mais pessoas e circule pelo Brasil. O meu primeiro livro, ele acabou chegando em lugares que eu nunca imaginei que eu fosse chegar. Sim. Até fora do país ele foi, pra fora do país. Onde? Portugal, assim? Não, ele foi pra França e a Bia tá morando na Itália. Caramba, que legal. França e Itália, mas assim, pra vários estados do Brasil, Salvador, Espírito Santo, lugares onde eu nunca nem pisei. Ele pisou, chegou antes de mim. Então eu quero que esse segundo livro também consiga rodar o país, consiga rodar o continente, quem sabe ir para outros países também. Vai dar certo, com certeza. E legal porque a gente tá gravando aqui finalzinho de junho, mas o episódio vai ao ar em julho. Pode ser que que bom. Seja quase junto ali com o lançamento. Com o seu lançamento. Pode ser que sim. Ou se não for, vai estar muito próximo, porque o episódio vai ao ar em julho. Falso engano, deixa eu fazer uma conta aqui. Eu acho que vai ser 9 de julho, é do meu aniversário ainda. Olha só. Eu acho que é 3... Ou é 9 de julho ou é 16 de julho, mas acho que é dia 9. Mas aí eu te conto depois. Vai estar pertinho do seu lançamento. Boa, legal. E tem uma coisa
que você falou aí agora, que eu tinha percebido no seu Instagram, esse negócio de mediação. Eu vi que, pode ser que eu comente uma gafe aqui, mas eu vi que você estava num clube meio ao ar livre, assim. Conta um pouquinho como foi isso. Foi o clubinho de leitura. Isso. Foi em São Paulo, né? Não, foi em São José. Foi lá em São José mesmo? Isso. Como que foi essa experiência? Eu achei muito curioso, eu achei muito lindo, assim, o propósito, sabe? De reunir ali e tal. Sim, foi o clubinho de leitura. Eu fui convidada pelo Parque Vicentino Aranha, que tem em São José, para participar do clubinho de leitura, ser mediadora, e a gente leu Cecília Meirelles para as crianças. Ah, que legal. Então, é um evento que acontece mensalmente ali no parque, né? Então, eles sempre convidam alguém para fazer a leitura, ou um escritor da cidade. São José é uma cidade que tem muitos escritores. É mesmo? Muitos escritores, muito. Que legal. Escritores infantis, principalmente. E aí, me convidaram para fazer a leitura. E eu fui ler Cecília Meirelles para as crianças. Nossa, e é muito legal. Nossa, que experiência incrível. Nossa, e ler para as crianças é transformador. O meu filho, ele ama ler. Ele tem 4 anos, ele já lê. Nossa. Sim, desde pequenininho ele é apaixonado assim pelas letras. Eu acho que isso acabou sendo um pouquinho influência da gente lá em casa. Sim. Mas ele ama ler. Se deixar, ele aluga você, fica o dia inteiro lendo as mesmas histórias, o dia inteiro. Legal. Nossa. E aí foi uma experiência bem legal. Eu fui convidada para ser mediadora do clubinho de leitura. Quero que aconteça mais vezes. Estou esperando o convite, Vicentino Aranha. Pode me chamar de novo. Por favor, convida de novo aqui a Thalita. Mas foi muito legal, muito bacana. Que legal. Eu vi nos seus stories, vi no feed também, que você fez um post. Achei muito legal, muito legal, muito legal. Boa. E a parte pesquisadora que tem lá no seu perfil, que eu falei, mas pesquisadora, eu fiquei bastante curioso. O que você tá aprontando aí, Thalita, que você anda pesquisando? Conta pra gente. Então, eu tô numa saga de trazer um projeto novo aí, quem sabe, no próximo ano. Era pra ter acontecido esse ano, né? Mas as coisas não acontecem, às vezes, do jeito que a gente se organiza pra acontecer. E a minha ideia é montar um clube de leitura de poetas latino-americanas. Nossa, então, que legal. Essa parte pesquisadora é sobre isso. Eu tô fazendo essa pesquisa de ir atrás de escritoras latinas, principalmente aqui da América Latina mesmo, mais aqui ao sul, pra gente conseguir levar para outras mulheres, assim, apresentar a literatura latina para outras mulheres. Então, eu comecei a pesquisar primeiro escritoras, mas com foco em poetas. Tá bom. E a ideia é que sejam só mulheres latinas, né? Muito legal. Então, a partir disso, essa pesquisa surgiu por conta desse projeto. Tá. Então, do buscar... Eu acabei ganhando alguns livros, eu trabalho com pessoas ali da Argentina, né? Sim. Então, eu acabei ganhando alguns livros de escritoras de lá, e foi aí que eu falei, poxa... Isso aqui dá um projeto muito legal, um projeto muito bacana de fazer uma curadoria ali de escritoras e, a partir disso, conversar com outras mulheres, conversar com estudantes sobre a literatura latino-americana, né? E que é forte também, né? Muito forte, Tem muito muitos forte. escritores, muitas obras aqui, chileno, argentino, tem muita coisa boa. Sim, e a minha ideia é isso. Quem sabe o ano que vem eu consigo já de fato concretizar esse projeto. Tá. A ideia é que seja um clube de leitura mais /estudos. Tá bom. Porque eu acho que é interessante entender. E muitas dessas mulheres, tem muitas mulheres vivas ainda, né? Não só as brasileiras, né? Tá. E, se eu não me engano, tem uma escritora colombiana que mora em São Paulo. Caramba. Eu esqueci o sobrenome dela agora. Tem problema. É alguma coisa Cardenas. Tá. Depois eu te passo, aí você pode colocar alguma coisa dentro do podcast, mas a minha ideia é que eu consiga fazer essa grande curadoria, né? Então, por isso que ainda estou nessa questão da pesquisa. Para montar esse projeto. Nossa, sensacional. Não desiste, Thalita. Não vou desistir. Não desiste. Não desiste, que é muito, muito interessante. Muito interessante. Legal. Bom, então, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link do livro da Thalita. Vou deixar o link também para você contribuir com o projeto dela, o próximo projeto dela. Vai estar aqui tudo para vocês, tá? E eu queria agora saber como é que é a versão Thalita leitora, que você falou que lê muito desde pequeno. Como que foi suas primeiras experiências aí com a leitura? Aí, isso é um ponto muito legal, porque as primeiras experiências acabam sendo da escola, né? Uhum. Eu estudei a vida inteira em escola pública,
E a gente acaba lendo sempre ali os livros que estão dentro da grade, né? Tá. De leituras do ensino, né? Então, eu acabei conhecendo pessoas mais clássicas ali, que dentro disso tem a Cecília, a própria Cecília, né? Clarice, o Paulo, meu Deus, agora fugiu o nome das Paulo pessoas. Freire, não? Não, Paulo Freire também, né? Tá. Paulo Freire também. Mas a gente acaba conhecendo essas leituras mais clássicas, né? Tá. Quando a gente vai para a faculdade, a gente tem acesso a outras pessoas. E aí que eu acho que, de fato, começou essa leitura, esse despertar diferente, né? Tá. Me apaixonei pela Conceição Evaristo, eu acho que todas as vezes Conceição Evaristo que escreveu Natureza... Ela escreveu Olhos d'Água, Tá. Submissas Lágrimas de Mulheres, ela escreveu também Ponciá Vicenço. Acho que eu confundi, então. Ela é uma escritora mineira, escreveu Tá. Becos da Memória também. Eu já ouvi esse nome, mas acho que eu confundi com um outro livro. Confundi, te atrapalhei. Não, imagina. Mas, então, suas primeiras experiências, assim, que você acha que se identificou um pouco mais foi na faculdade? Sim, a partir da faculdade a gente tem uma leitura mais ampla, né, de literatura, até pra gente entender algumas coisas, a gente parte muito ali pros cronistas também, e aí a gente tem um leque maior. Mas também tento ler mais mulheres do que homens, né? Acho que isso é uma coisa que eu me forço mais, porque na escola a gente acaba lendo mais homens, né? Total. Mas também sou apaixonada por Manuel de Barros, que é um grande poeta ali, da infância, né? Manuel de Barros fala bastante da infância, e eu acho que o jeito que ele escreve me toca bastante. Gosto bastante também da Rupi Kaur, que é uma escritora americana. E eu acho que até os meus poemas, eles estão muito próximos do que a Rupi faz. Eu acho que ela é uma grande inspiração também. Mas, assim, de fato, a minha escritora favorita da vida é a Conceição. Eu ia perguntar, dentro dessa sua jornada, tem um livro que foi marcante pra você? Aquele que você fala assim, nossa, Dilce, esse daqui tem um Thalita antes e Thalita depois. Sim, e o que eu recomendo para todo mundo, que são As Insubmissas Lágrimas de Mulheres da Conceição. É um livro que ela roda o Brasil também, né? Ela conhece várias mulheres negras. Essa Conceição é uma escritora negra, né? Tá bom. E ela conta a história dessas mulheres. E essas mulheres, elas têm coisas que marcaram elas, né? Não são histórias também bonitas. Algumas são bonitas, mas nem todas são. E a Conceição tem um quê, assim, que você nunca sabe se é verdade ou se ela inventou. Tá bom. E ela fala assim, todas as histórias aqui foram inventadas, mas todas as histórias aqui também são verdadeiras. Aí fica aquilo no ar. Tipo, Conceição, o que é real, o que não é. Ela é maravilhosa. Se um dia eu tiver a oportunidade de conhecer a Conceição, acho que eu desmaio. Boa. Eu acho que eu desmaio. Quando a gente foi pra Paraty, em 2023, pro lançamento do primeiro livro, na Flip. Que legal. Ela tava lá, só que a gente não conseguiu ver, porque ela é uma entidade também, né? Onde ela Entendi. passa, ela sai arrastando todo mundo. Tá bom. Você vai esse ano na Flip ou não? Não vou conseguir, esse ano eu não vou conseguir, mas queria muito. Eu não fui também, eu tenho vontade de ir, mas eu não consegui ainda também. É uma feira, é uma festa literária, né? Muito legal. Sim. Mas pra ir tem que se organizar antes, né? A gente precisa se organizar e esse ano não vai dar, mas quem sabe na próxima. Não, com certeza. Tem todo ano, né? Todos os anos tem. Todos os anos. Todos os anos tem. Gente, pra quem não sabe, Flip é uma feira, como a Thalita falou, ela acontece em Paraty. Acho que é julho, né? Esse ano vai acontecer, acho que agora em julho, agosto? Mais ou menos por aí, julho e agosto, né? E é uma feira nacional, né, de literatura brasileira, acontece em Paraty, mas é isso que você falou, tem que se organizar, né, porque tem custo, deslocamento, hotel, tem tudo isso. Né? Exato. Pra gente que tá aqui em São Paulo é um pouco longe, né? Exato. Pra vocês que é um pouquinho mais perto, né, do que daqui. De São José é um pouquinho mais perto. Você pega a Dutra ali já... Mas ainda assim... Ainda assim, é um deslocamento. Tem que ser organizado. Com certeza, é um deslocamento. Muito bom. Você consegue elencar aí uns 3 livros que você fala assim, pô, Dilson, esses 3 livros aqui, todo mundo deveria ler? Sim. Agora eu vou parecer... Pode ser mais, se você achar que 3 é pouco... Vou começar pelos da Conceição, então? Manda bala. Vai, Olhos d'Água, que é um livro de contos da Conceição também, que é um livro fininho, a pessoa consegue ler em um dia.
Submissas, que eu recomendo para todo mundo. Submissas, Lágrimas de Mulheres. Tá. Vou colocar também As Flores do Lençol, do Guilherme de Lima, que é o meu amigo e escritor Legal. lá de São José também, que é um Legal. livro muito bom, que eu li no final do ano passado. E depois que eu li, é um livro muito forte. É um livro muito forte. Como chama? As Flores do Lençol. As Flores do Lençol. Não, talvez se eu posso convidar ele para vir aqui contar o Gui essa vai história. adorar. Pode chamar, ele vem sim. As Flores, anotando aqui. Boa. O livro, ele conta a história de um garoto gay, né, homossexual, que mora com os tios ali, que são homofóbicos e tudo mais. Aconteceu uma tragédia com os pais, mas eu não vou ficar dando spoiler. Mas o livro é muito bom. Tá, legal. Anotei aqui já. Muito bom, muito forte. Deixa eu ver. Eu vou colocar Poemas Surdos também. Nossa, que nome bom. Sim. Ele é de uma escritora, uma poeta, ela é de São Paulo. Tá. E o nome dela, ela tem o sobrenome japonês. Eu não vou lembrar agora pra falar, mas eu posso depois passar pra você colocar. Tá. Mas Poemas Surdos foi um dos últimos livros de poemas que eu li. Tá. E que eu achei fantástico. O nome é muito bom, né? Muito. Poemas Surdos, caramba. Ela escreveu durante a pandemia também. Tá. É que eu não quero falar o nome dela errado pra não... Tá bom, eu tudo acho bem. melhor depois. Não, mas eu procuro lá Poemas Surdos, a gente acha o nome dela, não tem... E deixa eu ver... Mais um... eu acho que todo mundo também deveria ler Maria Carolina de Jesus. Putz, você me falou agora um negócio espetacular. Eu ia fazer essa pergunta pra você. Quarto de Despejo. Quarto de Despejo. Vai ser a nossa leitura do Clube do Livro de dezembro na comunidade. Carolina Maria de Jesus. É bom, né? Muito. Eu não li, mas eu pesquisei bastante sobre esse livro. E vai ser a nossa leitura. Todo dezembro, todo mês de dezembro, no Clube do Livro, a gente lê bastante comportamento. Então, a gente lê comunicação, hábito, é o foco. Só que dezembro eu sempre coloco uma biografia. É sempre uma biografia. E normalmente de mulher. Por quê? Igual eu falei pra você, o meu público ali, meus clientes ali, a maioria são mulheres. O homem, ele às vezes é um pouco mais durão, com esse negócio de estudo, tal. A mulher é muito mais aberta a buscar conhecimento, quero participar de um clube e tal. A mulher é muito mais aberta a isso. Então, a mulherada lá no clube, elas tomam conta. Então, eu acabo privilegiando uma leitura feminina, porque para gerar essa conexão com elas, né, que estão lá. Sim. E aí, nos últimos 2 anos, a gente leu Em Busca de Mim, da Viola. Sim. Em 2023, Viola Davis. Ano passado foi uma grata surpresa, assim, absurda. Um livro muito profundo também, que foi da Maya Angelou. Você já leu? Sim. A Maya tem um livro de poemas muito bom também. Eu não li de poemas, eu vi que ela tem vários, né? Sim. A gente leu no clube, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Sim, esse livro é forte. Muito esse eu não forte. li, mas Nossa. eu sei que ele é muito forte. E aí as meninas falaram, né? A Dilson já colocou 2 já de fora. A gente quer uma brasileira esse ano. Eu falei, então tá bom. Aí eu comecei a fazer algumas pesquisas. Aí eu falei, eu acho que eu vou pôr a Carolina, né? E aí vai ser a nossa leitura de dezembro. A biografia ótimo. vai ser Quarto de Despejo. Quarto de Despejo. Ótimo. Ótimas escolhas. Boa, vai ser. Que bom. Ó, tá vendo, gente? Eu faço escolhas boas. Sim, muito boas. Muito boas. E aí eu tava curioso porque, como eu falei, eu sempre pesquiso pra colocar um livro, para ter esse cuidado. Do mesmo jeito que você falou da curadoria, eu tenho que fazer também a minha curadoria para colocar um livro no clube, né? E eu pesquisei. Eu queria colocar um outro, mas aí não cabe na comunidade, porque ele é muito grande, que é O Defeito de Cor. Esse livro. E ele é muito... Tipo assim, ele é grande e ele é muito... Como eu posso dizer? Não é só o tamanho dele. Entendi. Ele é muito profundo. Mas eu falei, não, é muito grande. Ele tem que ter um tempo para absorver. Talvez para um clube de leitura. A não ser que a gente leia em mais tempo, mas como o propósito é um mês, é um livro por mês, ia ficar puxado. Aí eu falei, Carolina, acho que é uma opção boa e a gente vai aprender bastante coisa junto e aí vai ser a nossa leitura. Ó, tá vendo? Tá nos 5, nossa leitura de dezembro, gente, tá nos top 5 aí que a Thalita escolheu. Outra dica também são os livros da Aline Bay.
que são um pouco mais curtos, né? Tem uma leitura mais fluida e que são... Mas eles são pesados também. A Aline escreve coisas muito bonitas, mas coisas muito tristes. Mas são muito bons. No episódio que você falou que você assistiu, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, a Isabela, ela falou do Socorro Racioli também. Socorro Racioli. Ela, da Cabeça do Santo, né? Não foi Cabeça do Santo, foi um outro de capa azul. Oração para Desaparecer. Isso, Oração para Desaparecer. Sim. Ela falou desse também. A gente tá num momento bom, né, Thalita, de escritores, né? Sim, e eu acho que tem um cenário muito forte de mulheres. Isso é muito legal. Mulheres contemporâneas. Eu acho que isso vai muito de frente, assim, com o que a gente quer agora, né? Que mais mulheres sejam lidas, que mais mães sejam lidas. Então, eu fico muito feliz com esse cenário. Muitas escritoras contemporâneas aparecendo. Muito, total. Porque eu vejo... como eu tô no nicho da leitura, eu tô sempre olhando e tem muita gente boa, tem muito livro bom, muita gente competente escrevendo. E tem que ter mais ainda, né? Que venha mais, né? A gente precisa disso, a literatura nacional precisa desse movimento, sabe? Muito bom. Gostei dos seus 5, hein? Anotei aqui. Anotei o do Guilherme. Depois eu posso te passar também algumas outras dessas mulheres que eu ando pesquisando pra você incluir depois. Boa. Imaginou trazer alguém aqui de fora pra gravar? Nossa, ia ser muito bom. Se morasse no Brasil, dá pra trazer, né? Eu acho que é Mariana Cardenas. A autora que eu não tava lembrando o nome, que é colombiana. Que ela mora em São Paulo. Ela mora em São Paulo. Seria ótimo você trazer. Vou tentar. Não, já tenho. Eu faço os convites, de repente o pessoal aceita. Legal, Thalita, adorei suas recomendações aqui. Já anotei e vou convidar o Guilherme. Convida, ele vai amar. Eu já anotei você vai aqui. Amar também, Guilherme. Ele é uma pessoa fantástica. Já anotei aqui o nome do livro dele. Depois você me manda o contato dele? Mando. O Instagram, alguma coisa Faça uma lista de escritores lá de São José. Então depois você faz. Então, eu acho que tem que... O que eu puder fazer para ajudar a literatura, porque o espaço aqui é para isso. Sim. Né? O espaço aqui é para jogar a mensagem mais para frente, para a minha audiência conhecer, vocês estarem aqui divulgando o trabalho, divulgando o livro. É para isso. O podcast é para isso. É para ajudar a mensagem a chegar mais longe. Posso dar mais uma dica, então? Deve. A gente tem lá em São José também a Lidiane Maciel, que ela é socióloga, e ela escreveu um livro muito bom também, que se chama Das Dores. Das Dores? Das Dores. Ela conta a história da Maria das Dores, né? Que é uma ex-moradora de rua, usuária, e a Das Dores construiu o livro junto com a Lidiane. Tá bom. Então, ótimo. Ela conta a história Das Dores, e a Das Dores conta a própria história. E tá muito próximo também, numa questão de diário, que é muito próximo da Carolina Maria de Jesus. Total. Então tem uma ligação. E a Lidiane é maravilhosa também. Se você tiver a oportunidade de falar com ela. Eu já anotei aqui. Guilherme e Lidiane. Me aguardem. Se vocês estiverem vendo aí, o convite já tá feito. Eles vão ver, eu vou mandar pra eles. O convite já tá feito, hein? A gente conversa pra vocês virem aqui contar essas histórias aqui necessárias. Sim. Necessárias. Ô, Thalita, o que é óbvio pra você e você acha que as pessoas não percebem? Que é óbvio? Você fala assim, Adilson, isso aqui é tão óbvio pra mim, o pessoal às vezes não percebe. Eu acho que eu tenho uma visão meio poliana, assim, de ver a vida. Tá. Eu sempre tô vendo as coisas muito pelo lado positivo. Então, eu acho que eu vejo muitas vezes bondade nas pessoas. E pra mim é muito óbvio isso. Muito. E às vezes eu acho que as pessoas... Nem todo mundo percebe, né? Eu acho que todo mundo tem uma questão de bondade. Por mais que a pessoa seja uma pessoa ruim. Eu acho que eu sou muito otimista também em relação a tudo. Às vezes as pessoas comentam comigo, isso aqui tá acontecendo, isso é desse jeito. Eu fico, gente, mas isso já tá acontecendo só com vocês? Porque eu não consigo ver isso, né? Tá. Então eu acho que eu acabo tendo essa visão meio óbvia do que é bom. Também faz sentido porque o mundo já tem um monte de coisas, né? Aí eu já não sei se é muita ingenuidade ou se é... Eu acho que é o meu jeitinho. É o seu jeito, é a sua essência, como você... eu demoro pra perceber também quando os outros me fazem de boba. Isso pode ser um problema. Tem que encontrar equilíbrio. É um problema. Tem que encontrar o equilíbrio aí no meio do caminho. Mas faz sentido, porque se a gente for olhar, né, só a parte ruim,
fica tudo mais difícil, né? Vamos deixar o mundo mais leve, né? Mas às vezes eu tenho medo de não saber enxergar a parte ruim quando é preciso. Entendi, porque aí você tem essa visão tão positiva que às vezes você... acho que às vezes eu sou até meio chata. Entendi. De ser tão positiva em relação às coisas. Não, tem que ser positivo, tem que ser positivo. Imagina ser negativo. Sempre pessoa negativa, aquela que encontra um problema para cada solução, né? Você vai levar uma solução, ela encontra um problema. Sempre encontrando um problema, né? Ai, não, chega de problema. A vida já tá cheia, né? É isso que eu ia falar. A gente estamos lotados de problema. Não vamos passar por isso aí, não. Qual que é o seu superpoder, Thalita? Você fala assim, vou emprestar pro Adilson. E eu gostaria de ser o seu superpoder, de ter esses downloads aí maravilhosos que você tem. Mas o que você acha que é o seu superpoder? Uma habilidade sua, assim, que você julga que é boa, que é interessante? Eu acho que eu sou criativa. Eu acho que eu consigo desenrolar bem as coisas, ter boas ideias. Eu acho que é um superpoder. Não, com certeza é. Ser criativa. Com certeza. Consigo me virar, às vezes, com as situações. Boa. De um jeito mais, não sei, daquele jeitinho brasileiro, sabe? Eu sou meio criativa. Acho que eu sou bem brasileira em relação a consertar as coisas. Muito bom, muito bom. Mas criatividade ainda mais hoje, que no momento que a gente tá de inteligência artificial e um monte de coisa, você ter esse olhar mais para dentro, esse olhar mais para dentro e essa essência mais criativa é um baita superpoder. Sim, eu acho que eu sou criativa, eu consigo me virar. Não, com certeza é, Thalita, com certeza é, porque eu dei uma folhada aqui nos livros e você, nas páginas, e você realmente é muito criativa. Tô alinhado, quero um pouquinho desse superpoder seu aí. Toma. Muito bom, vou pegar um pouquinho emprestado aí que já vai me ajudar aqui, porque eu sou durão, Thalita. Ixi, para ser criativo, eu tenho que me esforçar muito, muito. Eu não consigo. Se você tivesse aqui, eu acho que eu sei quem você vai responder, que você deu um spoiler aí, mas se você tivesse aqui no Corte dos Livros Podcast, se você puder entrevistar alguém desse universo aqui da leitura, quem que seria essa pessoa? Conceição. Eu imaginei que você ia falar isso. Conceição, se você estiver vendo esse vídeo... Vamos fazer chegar. Por favor, vamos ser amigas. Eu te mando várias mensagens no Instagram. Você nunca vai que alguém conhece a Conceição aqui. Se você conhece, fala pra ela ver a DM dela, que a Thalita quer conversar com ela, gente. Ajuda. Sim. Vamos ajudar. Vamos ser amigas. Vamos ajudar. Thalita, passou voando aqui o nosso papo. Sim, foi muito rápido. Foi bom? Você gostou? Amei. Então tá bom, eu também amei. Fiquei um pouco nervosa, talvez eu tenha respondido umas coisas meio atropeladas. Não, você foi super bem. Parece que você fez isso várias vezes já. Não, pior que não, primeira vez. Tô muito feliz, primeiro podcast que eu tô ouvindo. Boa, lembra de mim quando você ficar famosa, hein? Mas é claro. Lembra de mim. Claro. Lembra do Adilson, do Corte dos Livros. Não, muito obrigada pelo convite mesmo. Eu que agradeço. Eu agradeço muito a sua presença, agradeço você ter reservado um tempo, sair de lá de São José, vir pra cá gravar. Obrigado. Vou deixar como eu falei pro pessoal, vou deixar os links, depois você me manda, link do livro, link da contribuição do projeto, que eu vou deixar aqui na descrição pro pessoal, tanto no YouTube e no Spotify. E para quem ficou até agora, obrigado de novo, adorei o papo, adorei o presente, vou ler e te conto. Tá bom. E deixa um recadinho final aqui para quem ficou até agora pra gente, alguma mensagem final pro pessoal. Bom, primeiro, muito obrigada para todo mundo que assistiu até aqui. Estou muito feliz de ter vindo conversar com a Adilson. E leiam os meus livros, apoiem projetos de mulheres, de mães, e viva a literatura brasileira, literatura feita por mulheres. Muito bom, muito bom, muito bom. Contribua com a Thalita, hein? Já falei, vou deixar aqui embaixo o link do episódio o link do livro e do projeto dela. Vamos ajudar, vamos contribuir, ajudar a literatura nacional. Obrigado pela audiência de vocês. Foi um papo com a Thalita hoje. Se você não curtiu no começo, lembra de curtir agora na hora de ir embora. Não esquece. Né? Porque, Thalita, eu olho aqui os indicadores, o pessoal assiste, comenta e não se inscreve no canal. Ai, gente, se inscreva no canal. É inacreditável. Eu acho que eles não gostam de mim, não sei o que acontece. Não, gostam sim. Eles gostam. Se inscreve no canal. Ajuda bastante, de verdade. Obrigado pela audiência. A gente se encontra todas as quartas, às 19 horas, no YouTube e no Spotify. E até semana que vem. Tchau.